Nunca quis esconder que dei certo na vida. Na véspera de Natal de 2019, eu estava parada na frente da casa da minha tia, num bairro afastado de Austin. Tava frio, e eu vi a geada se juntando nas minhas botas de couro. Fiquei pensando em como tudo podia ter sido diferente, se a minha família tivesse acreditado em mim pelo menos uma vez. Meu nome é Tessa Langford. Sou fundadora e CEO da Solaria Strategy Partners, uma empresa de consultoria em energia que está crescendo rápido no sudoeste dos Estados Unidos. Mas, para minha família, ainda sou aquela maluca que largou um emprego estável como analista na Dawson Grains há 6 anos para tentar a sorte com um negócio próprio. As luzes de Natal piscavam, como se não ligassem para nada, e eu lembrava do jantar do ano passado. Você ainda está trabalhando como freelancer? Minha prima Mariane perguntou, girando a taça de vinho na mão, como sempre fazendo questão de mostrar que tem um MBA da Rice. O tio Dean conhece alguém que está contratando na Chevron, pro setor administrativo, minha mãe disse, toda solícita, sem saber que a Chevron tinha acabado de pagar mais de 3 milhões de dólares para minha empresa ajudar na reestruturação da área solar deles. Meu tio Robert Langford trabalhou 25 anos na Langford Energy Services, empresa fundada pelo pai dele. Chegou a ser vice-presidente. Meu pai, o irmão dele, nunca se firmou em nada. O clima entre os dois acabou influenciando tudo na nossa família. Em cada encontro, dava para sentir. Sucesso, para eles, significava ser leal à família. Tio Robert sempre dizia isso, elogiando a carreira perfeita da Mariane. Faculdade de Administração, emprego no setor de petróleo, bom networking. Eu segui meu próprio caminho. Estudei Ciências Ambientais e Economia. Trabalhei 4 anos na Dawson Grains. Enquanto outros puxavam saco no escritório, eu entregava resultados. Meu primeiro cliente foi uma empresa pequena de energia eólica numa cidade chamada Leek. Em 5 meses, eles dobraram a produção. Quando pedi demissão, minha mãe gritou, você tá jogando seu futuro fora. Mal sabia ela que eu tava correndo atrás do meu verdadeiro futuro. A Solaria nasceu assim, na calma, no foco. Não coloquei meu nome em destaque, só deixei os resultados falarem. Naquela noite, eles iam finalmente descobrir que o negócio de ouro do qual se gabaram o ano inteiro era meu. Para eles, eu ainda era só a Tessa sonhadora, que alugava uma salinha num coworking no centro. Ninguém sabia que aquela salinha era só fachada. Minha sede de verdade ocupava os 3 últimos andares do maior prédio comercial de Austin, com vista pro lago Lady Bird. Mas como ninguém nunca ia me visitar mesmo, a mentira se manteve. Respirei fundo e apertei a campainha. Minha tia abriu a porta, sorriu, mas logo fez aquela cara de quem tá preocupada. Oi, querida, a gente não sabia se você ia conseguir vir. Me deu um abraço rápido e sussurrou, seu tio Robert tá aqui, com uns investidores. Talvez seja melhor não falar muito do seu negocinho hoje, tá? Lá dentro da casa, o clima era típico de Natal, calor, luzes piscando, gente conversando, mesa cheia de comida e até papo de negócios. Tinha executivo do setor de petróleo misturado com a família, e claro, a Mariane estava ali perto da lareira, mostrando o anel de noivado para todo mundo que parasse para olhar. O noivo dela, o Jared, que agora era vice-presidente júnior na Langford Energy, estava ali também, todo sorridente, adorando os elogios. Tessa, chamou meu tio do bar. Ele já tinha bebido demais. Vem cá conhecer o Glenn Martin, da Velocity Core. Eles estão precisando de digitador. Quase ri. A verdade era que a Velocity Core era minha cliente. Minha equipe estava finalizando um projeto de transição de 120 milhões de dólares deles para energia renovável. Mas para minha família, eu ainda era só mais uma Langford que não deu certo. Antes que eu dissesse qualquer coisa, o tio Robert apareceu todo cheio de pose, vindo com 2 caras engravatados do conselho. Falava alto, como sempre. Essas negociações com a Horizon Grid estão me matando, ele disse. Eu congelei por um segundo. A Horizon Grid era minha empresa, uma empresa de fachada que eu criei justamente para empurrar a Langford Energy para uma situação complicada. Sabe, ele continuou, se a gente conseguisse uma reunião com a Solaria Strategy Partners, essa fusão podia acontecer de verdade. Uma pena que o CEO nunca aceita reunião, comentou um dos homens do conselho. Dei um gole na minha cidra para disfarçar o sorriso. Eles não sabiam que o CEO já estava na sala.
Ainda não, rosnou meu tio. Mas eles vão ter que falar com a gente. Afinal, somos a Langford Energy. Não aguentei. Talvez o nome já não impressione mais tanto assim. A sala ficou em silêncio. O copo do meu tio parou no meio do caminho até a boca. Minha mãe arregalou os olhos. Meu pai cerrou o maxilar. Tessa, ele disse seco. Mas eu continuei. Pelo que andei ouvindo, a participação de mercado da Langford caiu. Essa fusão com a Horizon Grid não é ousadia, é desespero. Foi como se eu tivesse dado um tapa em todo mundo ali. Anos sendo ignorada, ficando de lado nos encontros de família, estavam agora vindo à tona. Meu tio ficou vermelho de raiva. Como você se atreve? O que você sabe sobre o nosso negócio? Meu pai me puxou pelo braço e me levou até a cozinha. Lá dentro, ele falou baixo, mas com raiva: você enlouqueceu? Me fez passar vergonha na frente do Robert e dos caras do conselho. Eu tentei me explicar, mas ele me cortou: você sempre foi irresponsável. Brincando com essa sua empresinha de consultoria, fingindo que entende de negócios de verdade. A porta da cozinha rangeu. Mariane apareceu encostada no batente, com o Jared logo atrás. Talvez ela devesse ir embora, disse Mariane, fingindo preocupação. A gente não quer deixar o tio Robert mais estressado. Essa fusão é mais importante do que os sentimentos dela. Meu pai não pensou duas vezes. Ela tem razão. Pode sair. A gente não precisa de uma consultora de segunda categoria inventando história por aí. Olhei para eles. O olhar decepcionado do meu pai. O sorrisinho cínico da Mariane. Minha mãe, calada como sempre. Foram 5 anos escondendo tudo que eu conquistei. Tudo, para isso? Tudo bem, falei baixo, pegando meu casaco. Mas lembra desse momento. Porque amanhã, as coisas vão ficar bem claras. Jared riu com deboche. E o que você poderia fazer? Sorri, lembrando dos papéis da fusão já assinados, esperando na minha mesa, assinados por TL Fênix, CEO da Solaria Strategy Partners. Feliz Natal, falei, saindo para a noite fria iluminada pela lua. Na manhã seguinte, entrei na solaria antes do sol nascer. A cidade ainda estava quieta, mas nossos escritórios já estavam a mil. Bom dia, senhorita Fênix, disse Emma, me entregando um café expresso quentinho. Só 3 pessoas sabiam que Tessa Langford e TL Fênix eram a mesma pessoa. E hoje, esse segredo ia deixar de ser segredo. Se você já foi subestimado por pessoas que deviam te conhecer melhor, fica por aqui. Porque a próxima parte dessa história mostra o poder de um sucesso silencioso quando ele finalmente resolve falar. A delegação da Langford Energy está marcada para as 10 horas, avisou Emma, entrando com o tablet na mão. Seu tio ligou 4 vezes tentando antecipar. Sorri enquanto me sentava. Aquele andar inteiro tinha sido feito para impressionar. Janelas enormes mostrando a cidade. Esculturas de arte, luz suave, e no centro, minha mesa de madeira de pinho reaproveitada. Um sinal discreto de força com raízes. Esse era o meu lugar. Não a cozinha da minha tia. Nem aquelas mesas de jantar cheias de julgamento. Ali, ninguém me dizia que eu não sabia o que estava fazendo. Quantos vêm? Perguntei, olhando os papéis da fusão com a Horizon Grid. 8, respondeu Emma. Robert Langford, 4 do conselho, o CEO interino. Ela fez uma pausa. Seu pai. A Marianne. E o noivo dela. Claro. Mariane tinha acabado de ser promovida a chefe de crescimento estratégico. Mais um título dado por ser da família, não por merecimento. Respirei fundo. Ainda escutando a voz do meu pai na cabeça, da noite passada. Emma percebeu e só assentiu com a cabeça. Liga pro Gregory na Horizon Grid, falei. Diz pra ele ficar pronto. Gregory era quem liderava minha empresa de fachada. Sabia exatamente o que fazer naquele dia. Às 9h45, Emma falou pelo interfone, eles chegaram. Como esperado. Vão esperar 15 minutos. Aproveitei aquele silêncio para me concentrar. Chega de esconder. Chega de me diminuir.
Pontualmente às 10 horas, vi as silhuetas deles através do vidro fosco. Meu tio andando de um lado pro outro, meu pai com cara fechada, Mariane cochichando com Jared. Ajeitei meu blazer, passei o batom de novo, e abri a porta. Silêncio. O tio Robert se levantou. Com licença, onde está o TL Fênix? Viemos falar com o CEO da solaria. Fui andando com calma até a ponta da mesa. Está olhando para ela, respondi. TL Fênix. Tessa Langford. CEO da solaria Strategy Partners. Todo mundo ficou branco. Isso não pode ser verdade, murmurou meu pai. Ela tá fingindo, soltou a Mariane. Pode sentar, falei, gelada. E ela, sentou. Emma, chamei. Distribui os pacotes da fusão. Quando as pastas chegaram na mesa, dava para ver nos rostos deles que o chão estava começando a sumir. Dentro das pastas, tudo. Análises completas da situação da Langford Energy, pontos fracos, riscos, e os meus termos de fusão. Comecei explicando, com calma. Como vocês vão ver, a situação da Langford é mais delicada do que parece. Os projetos de modernização falharam. E vocês gastaram toda a reserva de capital. Peguei o controle remoto e apontei para a tela. Gráficos e números começaram a aparecer na sala de reuniões. Nos últimos 3 anos, a participação de mercado de vocês caiu 42%. Respirei fundo. Aquilo não era mais sobre provar nada. Era só a verdade aparecendo. E pela primeira vez, dita por mim. Sem essa fusão, vocês vão quebrar em 6 meses. O rosto do tio Robert ficou vermelho escuro. Como você se atreve? Esses dados são confidenciais. Nada é confidencial para mim, respondi. A solaria vem observando a Langford Energy há anos. Soltei mais uma verdade. Nós também somos donos de grande parte das dívidas de vocês, por meio de empresas que ninguém ligou a mim. E mais, a Horizon Grid é minha. Jared riu, meio sem graça. Isso não pode ser. A Horizon é internacional. É, e é minha. Eu criei tudo isso para chegar exatamente nesse momento. O clima ficou tenso. Cada atraso, cada cláusula, vocês estavam jogando contra mim e nem sabiam. Meu pai finalmente falou. Por que você fez isso? Olhei para ele, direto. Porque ninguém aqui achou que eu merecia estar nessa mesa. Ontem vocês me mandaram embora só porque eu falei a verdade. Hoje, vocês vão escutar. Apertei um botão. Os gráficos sumiram e deram lugar a uma lista de ações. Essa fusão vai acontecer. Mas nos meus termos. Primeiro, todo o conselho vai renunciar. Isso é loucura. Gritou o tio Robert, batendo na mesa. Então deixem a Langford falir, falei. A sala virou um caos. Gritos, ameaças, choros. Meu pai olhava para mim como se estivesse me vendo de verdade pela primeira vez. Quando tudo se acalmou, Robert perguntou. Quais são os seus termos? Reestruturação total, nova liderança, e fim do nepotismo. Mariane e Jared. Fora. Todos os cargos futuros vão ser por mérito, não por sobrenome. Você não pode fazer isso. Chorou Mariane. Pai, faz alguma coisa. Mas ele não fez. Ele sabia que não podia. Quando todos assinaram os papéis, meu pai continuou sentado, com um olhar triste. Tessa. Ele começou. É melhor você ir, falei com calma. A Emma vai te acompanhar até a saída. Ele parou por um segundo. Eu estava errado sobre você. Sim, respondi. Você estava. Feliz Natal. Depois que eles saíram, fiquei olhando pela janela. As luzes de Austin começavam a brilhar no fim do dia. Emma entrou devagar e me entregou uma taça de champanhe. Parabéns, ela disse. Mas acho que isso ainda é só o começo. E ela tinha razão. Não era o fim. Era o começo da corrida. Minha família agora sabia quem eu era. Mas ainda não fazia ideia do que eu podia fazer.
O dia seguinte traria manchetes, críticas e muita confusão. Mas naquela noite, eu respirei fundo. A mulher que foi ignorada no Natal agora era dona do futuro da Langford Energy. Vingança não precisa ser gritada. Ela só precisa ser certeira. Ergui minha taça olhando para a cidade. Feliz Natal, sussurrei. As semanas seguintes foram uma loucura. A revelação da minha identidade dominou os jornais. O CEO misterioso TL Fênix era, na verdade, Tessa Langford, diziam as manchetes. Todos queriam a história. Sentei no meu escritório e rolei por mais uma notícia. A consultora que superou sua própria família. Meu celular vibrou. Outra mensagem da Mariane. A 10ª naquela semana. Apaguei sem ler. Emma entrou na sala. A equipe de transição tá pronta para assinar a reestruturação da Langford. O último mês foi um vendaval. Tio Robert se demitiu, tentou me processar. Nosso time jurídico mostrou tanta prova de má gestão que ele não teve chance. Meu pai se aposentou. Não aguentou a ideia de responder para mim. Mariane e Jared foram os que mais reclamaram. Me pintaram como vilã na internet. Mas tudo virou contra eles, quando a imprensa descobriu os estragos que causaram na empresa. Emma voltou com a voz baixa. Sua mãe está lá embaixo. Quer falar com você. Fiquei em silêncio. Minha mãe não tinha me procurado desde que tudo começou. Pode mandar subir. Poucos minutos depois, ela entrou. Minha mãe parecia deslocada naquele escritório cheio de vidro e aço. Olhou em volta, meio perdida. Tessa, sussurrou, nervosa, torcendo as mãos. Esse escritório é incrível, disse baixinho. O que você quer, mãe? Perguntei direto. Ela se sentou numa das cadeiras. Parecia menor do que eu já tinha visto antes. Seu pai não está bem, ela disse. O estresse, tudo o que aconteceu, acabou com ele. O noivado da Mariane acabou. O Jared foi embora depois de perder o cargo. A família está se desmanchando. Falei com calma, sem mudar o tom. Isso é triste. Mas decisões de negócios não se tomam com o coração. A Langford Energy já está começando a se recuperar. Não estou aqui por causa da empresa, ela sussurrou. Quero entender. Você trabalhou tanto. A gente achava que você estava perdida. Por que você nunca contou o que estava fazendo? Dei uma risada seca. Contar para vocês? Cada conquista minha vocês ignoravam. Quando ganhei meu primeiro milhão, vocês estavam comemorando a promoção da Mariane. Quando comprei minha primeira empresa, você me sugeriu tentar uma vaga de assistente. Estávamos tentando ajudar, ela disse. Não. Vocês estavam tentando me empurrar para dentro da caixinha de vocês. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Estávamos errados. Mas vocês escolheram não me enxergar, respondi, firme. Não dá para consertar isso? Ela perguntou. A Langford Energy vai ser consertada, eu disse. Mas a família? Isso não é mais minha prioridade. Emma vai te acompanhar até a saída. Quando levantei minha caneta para assinar os documentos, ouvi a voz da minha avó na minha cabeça. Ela tinha me dito uma coisa, anos atrás, antes de morrer. Sucesso não é provar que os outros estão errados, Tessa. É provar que você estava certa. E então eu assinei. 6 meses depois, a Langford Energy valia o dobro do que valia antes, com a nova liderança. Mensagens da família começaram a chegar, algumas com raiva, outras do nada cheias de carinho. Não respondi nenhuma. Até que uma chamou minha atenção. Era da Sophie Langford, filha mais nova do tio Robert. A única que nunca zombou de mim. Eu não quero nada. Só queria te dizer que você me inspirou. Ver você assumir o controle me deu coragem. Vou começar meu próprio negócio. Pela primeira vez em meses, sorri ao ler uma mensagem da família. Ana, chamei minha assistente. Marca um almoço com a Sophie Langford. Quero conhecer a startup dela. Emma me olhou de lado. Família? Outra vez? Não.
Investimento? Respondi. Quero ver se tem potencial de verdade. Esse era o tipo de legado que eu queria deixar.